Olá a todos, como estão? Bem-vindo ao meu canal do YouTube, ao meu podcast. Meu nome é Vitor, o Divino Filosófico, e hoje vamos dar continuidade à última parte do Kybalion, que é o sétimo princípio, princípio de gênero. E também vamos ler o capítulo de gênero mental. E vamos lá, vamos começar. A lei do gênero. O gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem seu princípio masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. O Kybalion. O sétimo grande princípio hermético, o princípio de gênero, contém a verdade que há gênero manifestado em tudo, que os princípios masculinos e femininos estão sempre presentes e em ação em todas as fases dos fenômenos e todos os planos da vida. Neste ponto, achamos bom chamar a vossa atenção para o fato que gênero, no seu sentido hermético, e o sexo, no uso ordinariamente aceitado do termo, não são as mesmas coisas. A palavra gênero é derivada da raiz latina que significa gerar, procriar, produzir. Uma consideração momentânea mostrar-vos-á que a palavra tem um significado mais extenso e mais geral que o termo sexo. O último referindo-se às definições físicas entre as coisas viventes machos e fêmeas. O sexo é simplesmente uma manifestação do gênero em um certo plano. O grande plano físico, o plano da vida orgânica. Desejamos fixar essa distinção nas vossas mentes porque certos escritores que adquiriram uma simples noção da filosofia hermética pretendem identificar este sétimo princípio hermético como as disparatadas, fantásticas e muitas vezes repreensíveis teorias e ensinos a respeito de sexo. O ofício do gênero é somente de criar, produzir, gerar, e suas manifestações são visíveis em todos os planos de fenômenos. É um tanto difícil dar provas disso nas linhas científicas, pela razão que a ciência ainda não reconheceu este princípio como de aplicação universal. Mas, ainda assim, várias provas têm provindo de fontes científicas. Em primeiro lugar, encontramos uma distinta manifestação do princípio de gênero entre os corpúsculos, íons ou elétrons, que constituem a base da matéria, como a ciência conhece por último, e que, formando combinações, formam o átomo, que, até há pouco tempo, era considerado como final indivisível. A última palavra da ciência é que o átomo é composto de uma multidão de corpúsculos, elétrons ou íons, sendo aplicados vários nomes por autoridades diferentes, que giram uns ao redor dos outros e vibram num elevado grau de intensidade. Mas as explicações que surgem mostram que a formação do átomo é realmente devida ao agrupamento de corpúsculos negativos ao redor do positivo, parecendo que os corpúsculos positivos exercem certa influência sobre os corpúsculos negativos, fazendo estes formarem certas combinações, e assim cria ou gera um átomo. Isto está em relação com os mais antigos preceitos herméticos, que sempre identificaram o princípio masculino de gênero como o polo positivo, ao feminino como o polo negativo da eletricidade. Agora, uma palavra a respeito dessa identificação. A mente do público formou uma ideia inteiramente errônea a respeito das qualidades do chamado polo negativo da matéria magnetizada ou eletrizada. Os termos positivo e negativo são em verdade erroneamente aplicados a este fenômeno pela ciência. A palavra positivo significa tudo que é real, é forte, comparado com a negativa e realidade e fraqueza. Nada é ulterior aos fatos reais dos fenômenos elétricos. O chamado polo negativo da bateria é realmente o polo no qual e pelo qual se manifesta a geração ou produção de novas formas de energia. Nada há negativo ao redor dele. As maiores autoridades científicas agora usam a palavra catódico em lugar de negativo, de polo catódico. Procedem a imensidade de elétrons ou corpúsculos do mesmo polo
saem estes maravilhosos raios que revolucionaram as concepções científicas dos últimos anos. O polo catódico é a mãe de todos os fenômenos estranhos que tornaram inúteis os velhos livros e que fizeram muitas teorias admitidas serem proscritas do programa de especulação científica. O polo catódico, ou negativo, é o princípio materno dos fenômenos elétricos e das formas mais sutis das matérias. Já é conhecido pela ciência. Assim, vedes que temos razão quando recusamos usar o termo negativo nas nossas considerações sobre o assunto, insistindo na substituição da palavra feminino pelo antigo termo. Os fatos da condição nos levam a isso, sem mesmo tomarmos uma consideração aos preceitos herméticos. E assim usarmos a palavra feminino no lugar de negativo, falando deste polo de atividade. Os últimos ensinos científicos são que os corpúsculos criados, ou elétrons, são femininos. A ciência diz que eles são compostos de eletricidade negativa e nós dizemos que são compostos de energia feminina. Um corpúsculo feminino abandona um corpúsculo masculino e toma uma nova direção. Ele ativamente procura uma união com um corpúsculo masculino, sendo incitado a isso pelo impulso natural de criar novas formas de matéria ou de energia. Um escritor costuma até empregar a frase: ele, a um dado tempo, procura, de sua própria volição, uma união. Este destacamento e esta união formam a base da maior parte das atividades do mundo químico. Quando os corpúsculos femininos unem-se com o corpúsculo masculino, começa um certo processo. As partículas femininas vibram rapidamente sobre as influências da energia masculina e giram ao redor da última. O resultado é o nascimento de um novo átomo. E este novo átomo é realmente composto da união dos elétrons do corpúsculo masculinos e femininos. Mas, quando a união não é formada, o átomo torna-se uma coisa separada, tendo certas propriedades, mas não manifestando muito a propriedade de eletricidade independente. O processo de destacamento ou separação dos elétrons femininos é chamado ionização. Estes elétrons ou corpúsculos são os mais ativos trabalhadores no campo da natureza, provenientes das suas uniões ou combinações, se manifestam os diversos fenômenos da luz, do calor, da eletricidade, do magnetismo, da atração, da repulsão, afinidade química e o inverso, e outros fenômenos semelhantes. E tudo isso procede da ação do princípio de gênero no plano de energia. A parte do princípio masculino parece ser a de dirigir uma certa energia inerente pura, o princípio feminino, e assim pôr em atividade o processo criativo. Mas o princípio feminino é sempre o único que faz ativa a obra criadora, e isto é assim em todos os planos. E ainda, cada princípio é incapaz da energia operativa sem o outro. Em muitas formas de vida, os dois princípios estão combinados em um só organismo. Por essa razão, tudo no mundo orgânico manifesta ambos os gêneros. Há sempre o masculino na forma feminina, o feminino na forma masculina. Os ensinos herméticos contêm muita coisa a respeito da ação dos dois princípios de gênero na produção e manifestação das diversas formas de energia. Mas não julgamos conveniente entrar em detalhes a respeito dos mesmos neste ponto, porque não podemos sustentá-los em provas científicas, pela razão que a ciência ainda não progrediu o necessário para isso. Mas o exemplo que vos demos dos fenômenos dos elétrons ou corpúsculos vos mostram que a ciência está no caminho certo. E poderia também dar-vos uma ideia geral dos princípios ocultos. Diversos dos principais investigadores científicos declaram a sua opinião que na formação dos cristais foi descoberta alguma coisa que corresponde à atividade sexual, que é outra bagatela mostrando a direção em que sopram os ventos científicos. E cada ano outros fatos para corroborar a exatidão do princípio hermético de gênero. Seria estabelecido que o gênero está em ação e manifestação constante no campo da matéria inorgânica e no campo da energia ou força. A eletricidade é agora geralmente considerada como alguma coisa
em que todas as outras formas de energia parecem dissolver. A teoria elétrica do universo é a última doutrina científica, e ela está crescendo rapidamente em popularidade e aceitação geral. E assim segue-se que pudermos descobrir nos fenômenos da eletricidade, levados ao seu princípio e fonte de manifestações, uma clara e infalível evidência da presença do gênero e suas atividades. Estamos justificados e vos fazendo crer que a ciência enfim deu provas da existência em todos os fenômenos universais deste princípio hermético, o princípio de gênero. Não é necessário gastar o nosso tempo com muito conhecimento do fenômeno da atração e repulsão dos átomos, afinidade química, os amares e ódios das partículas atômicas, as atrações ou coesões entre as moléculas da matéria. Estes fatos são muito bem conhecidos para necessitar extensos comentários. Mas, considerasse alguma vez que todas essas coisas são manifestações do princípio de gênero? Não vedes que estes fenômenos andam em par com os dos corpúsculos ou elétrons? E ainda, mais que isto, não vedes a racionalidade dos ensinos herméticos que afirmam que a verdadeira lei da gravitação, essa estranha atração pela qual todas as partículas e corpos de matéria no universo tendem para outra, simplesmente outra manifestação do princípio de gênero, que opera na direção da atração da energia masculina para a feminina, e vice-versa? Não podemos dar-vos provas científicas disso agora, mas vamos examinar os fenômenos à luz dos ensinamentos herméticos sobre o assunto, e veremos se não tereis mais útil hipótese que as oferecidas pela ciência física. Submetei todos os fenômenos físicos ao texto, e vereis sempre em evidência o princípio de gênero. Permitiu-nos agora passarmos às considerações do princípio no plano mental. Muitas ideias interessantes tem nele e a sua examinação. O gênero mental. Os estudantes de psicologia que seguiram um modo moderno de pensar a respeito dos fenômenos mentais ficaram surpreendidos pela persistência da dupla ideia mental que se tem manifestado tão fortemente durante os últimos anos passados do último século, e que deu origem a um grande número de teorias plausíveis a respeito da natureza e constituição dessas duas mentes. Recentemente, Thomson Hudson atingiu grande popularidade, em 1893, avançando a sua bem conhecida teoria das mentes objetiva e subjetiva, que ele afirmou existir em cada indivíduo. Outros escritores atraíram também a atenção pela teoria sobre as mentes conscientes e subconscientes, mentes voluntárias e involuntárias, mente ativa e passiva, etc. As teorias dos diversos escritores diferem entre si, mas permanece o princípio oculto da dualidade da mente. O estudante de filosofia hermética tem provocação de riso quando lê e ouve qualquer coisa dessas novas teorias a respeito da atualidade da mente. Cada escola aderindo transmente à sua própria teoria favorita e clamando ter descoberto a verdade. O estudante volta para trás as páginas da história oculta e nos primeiros elementos dos preceitos ocultos encontra referência à antiga doutrina hermética do princípio de gênero no plano mental, a manifestação do gênero mental. E examinando mais, ele conclui que a antiga filosofia tinha conhecimento dos fenômenos da mente dual e deu conta disto pela teoria do gênero mental. Esta ideia de gênero mental pode ser explicada em poucas palavras aos estudantes que estão familiarizados com as modernas teorias há pouco aludidas. O princípio masculino da mente corresponde à chamada mente objetiva, mente consciente, mente voluntária, ativa, e o princípio feminino da mente corresponde à chamada mente subjetiva, subconsciente, involuntária, passiva, etc. Certamente que os preceitos herméticos não concordam com as diversas teorias modernas sobre a natureza das duas fases da mente, nem admitem muitos fatos considerados como sendo respectivamente dois dos aspectos, porque muitas teorias e afirmações são alambicadas e incapazes de resistir ao toque da experiência e da demonstração. Apontamos as fases da concordância simplesmente para o fim de ajudar,
o estudante a assimilar os seus conceitos já adquiridos com os preceitos da filosofia hermética. O estudante de Hudson encontrarão no princípio de seu segundo capítulo da Lei dos Pensamentos Psíquicos a proposição que a mística algaraiva dos filósofos herméticos desenvolve a mesma ideia, isto é, dualidade da mente. O Sr. Hudson empregasse o termo em decifrar em pouco da mística alegrara da filosofia hermética, ele teria obtido grandes esclarecimentos sobre a função da mente dual. Porém, naquele tempo, as suas obras mais interessantes ainda não tinham sido escritas. Vamos agora considerar os preceitos herméticos segundo o gênero mental. Os instrutores herméticos dão as suas instruções a respeito deste assunto, fazendo seus estudos examinarem a relação da sua consciência a respeito do seu ego. Os estudantes aprendem a pôr a sua atenção no ego que habita em cada um de nós. Cada estudante aprende a ver que sua consciência lhe dá uma primeira relação da existência do seu ego. A relação é o eu sou. Eu sou. A princípio, isto parece ser a última palavra da consciência, mas um exame um pouco mais profundo descobre que esse eu sou pode ser separado ou dividido em duas partes distintas, dois aspectos, os quais, apesar de agirem em uníssono e em conjunto, podem ser separados na consciência. Apesar do princípio parecer existir um só ego, um exame mais cuidadoso e mais profundo mostra que existe um ego e um eu. Estes gêneros mentais diferem em características e naturezas, e um exame das suas naturezas e dos fenômenos que procedem da mesma dará muita luz muitos problemas da influência mental. Permite-nos começar com uma consideração sobre o eu, que é usualmente tomado pelo ego pelo estudante, até que ele investigue nos acessos da consciência. Um homem pensa do seu ego, no aspecto de eu, como sendo composto de certos estados, modos, hábitos, característicos, etc. Tudo que faz sobressair a sua personalidade, ou a seidade conhecida a si e aos outros. Conhece que essas emoções e sensações mudam, nascem e morrem, estão sujeitas aos princípios de ritmo e polaridade, que as levam de um extremo ao outro. Pensam também que o eu é formado de certos conhecimentos reunidos nas suas mentes, e formados então uma parte deles mesmos. Tal é o eu de um homem. Porém, falamos muito apressadamente. O eu de muitos homens pode ser considerado como consistindo da sua consciência corpórea e dos seus apetites físicos, etc. A sua consciência sendo presa à sua natureza corpórea, eles praticamente vivem nela. Muitos homens ainda consideram seu vestuário como parte do seu eu, e atualmente parecem considerá-lo como uma parte de si mesmo. Um dos escritores disse humoristicamente que os homens se compõem de três partes: o espírito, o corpo e a roupa. Estas pessoas, ou roupas conscientes, perderiam a sua personalidade se fossem despidas da sua roupa, por selvagens na ocasião de um naufrágio. Porém, mesmo muitos dos que estão presos à ideia do vestiário pessoal afirmam fortemente que a consciência do seu corpo é o seu eu. Eles não podem ter a ideia de uma seidade independente do corpo. A sua mente parece-lhes praticamente uma coisa pertencente ao seu corpo, o que é sempre ao contrário. Mas, conforme o homem sobe na escala da consciência, ele se torna capaz de distinguir o seu eu da ideia do corpo e de pensar que este é uma coisa pertencente à sua parte mental. Mas só então poderá identificar internamente o eu com estados mentais, as emoções, etc., que ele existe dentro de si.
É capaz de considerar estes estados internos como idênticos a ele mesmo, em vez deles serem simplesmente coisas produzidas por uma parte da sua mentalidade e existindo dentro dele, sendo suas, estando nele, mas não sendo ele. Compreende que pode mudar estes estados mentais da emoção por um esforço da vontade, que pode, do mesmo modo, produzir uma emoção ou um estado de uma natureza exatamente oposta, e contudo existe o mesmo eu. E assim até que seja capaz de pôr de partes estes vários estados mentais, as emoções, os hábitos, as qualidades, os característicos e outras faculdades mentais, é capaz de pô-las no não-eu, coleção de curiosidades e embaraços, como uma posse de valor. Isso requer muita concentração mental e poderes de análise mental da parte do estudante. Porém, mesmo assim, a tarefa é possível para estudantes avançados, e mesmo os não muito adiantados podem ver na imaginação como pode ser realizado o processo. Depois que o processo de pôr de parte for executado, o estudante pôr-se-á em posse consciente de uma seidade, que pode ser considerado nos dois aspectos do ego e eu. O eu será considerado como sendo uma coisa mental, em que os pensamentos, as ideias, as emoções, as sensações, as outras condições são produzidas. Pode ser considerado como uma matriz, como disseram os antigos, capazes de fazer a geração manifesta. Manifesta-se a consciência como um ego feminino, como latentes de criação e geração de progênies mentais de todas as espécies e reinos. Sente que suas forças de energia criativa são enormes. Contudo, parece ser consciente que ele recebe muitas formas de energia do seu ego, companheiro, ou de outro ego, quando é capaz de dar existência às criações mentais. Esta consciência traz consigo a realização de uma enorme capacidade para operação mental e habilidade criativa. Porém, o estudante descobre logo que isto não é tudo o que parece dentro de sua consciência interior. Percebe que existe uma coisa mental que é capaz de querer que o ego feminino acione na direção de certa linha criativa e que também é capaz de sustentar e aprovar a criação mental. Esta parte deles mesmos dizem ser chamadas ego. É capaz de ficar na sua consciência à vontade. Não tem uma consciência de habilitações para gerar e criar ativamente no sentido do processo que acompanha as operações mentais, mas sim no sentimento e consciência de uma facilidade para projetar uma energia do ego masculino ao ego feminino. Um processo de desejo que a criação mental comece e continue. Compreende também que o ego masculino é capaz de sustentar e abrigar as operações da criação mental do ego feminino. Na mente de cada pessoa existem esses dois aspectos. O eu representa o princípio masculino de gênero e o eu representa o feminino. O ego representa o aspecto da existência. O eu, o aspecto do estado. Devereis saber que o princípio de correspondência opera neste plano do mesmo modo que faz no grande plano, em que é feita a criação dos universos. Ambos são semelhantes, porém muito diferentes em grau. O que está em cima é como está embaixo. O que está embaixo é como está em cima. Estes aspectos da mente, os princípios masculino e feminino, o ego e o eu, considerados em relação com os conhecimentos dos fenômenos mentais ou físicos, dão a chave mestra destes poucos conhecidas regiões da operação e manifestação mental. O princípio de gênero mental manifesta-se a verdade que se oculta debaixo do campo total dos fenômenos de influência mental. A tendência do princípio feminino é sempre em receber impressões,
ao passo que a tendência do princípio masculino é sempre endá-las ou exprimi-las. Eu quero, né? Então aqui eu quero, eu vou, eu posso, eu consigo, eu vou fazer. Isso é masculino. A feminina, ai, eu amo, eu recebo, eu sinto. Isso tudo é o ego, né? Os sentimentos, as emoções. Vamos lá, então, continuando. O feminino abre a geração mental e a vontade. As pessoas que prestam. Desculpa, perdi aqui. A tendência do princípio feminino é sempre receber impressões, ao passo que o do masculino é sempre dá-las ou imprimi-las. O princípio feminino tem um campo de operação mais variado que o princípio masculino. O princípio feminino dirige a obra da geração de novos pensamentos, conceitos, ideias, incluindo a obra da imaginação. A imaginação é o feminino. O princípio masculino contenta-se com a obra da vontade, nas suas várias fases. E assim, sem o auxílio ativo da vontade do princípio masculino, o princípio feminino pode concentrar-se com a geração de imagens mentais que são resultado de impressões recebidas de fora, em vez de produzir criações mentais originais. As pessoas que prestam urna contínua atenção a um assunto empregam ativamente ambos os princípios mentais. O feminino, na obra da ativa geração mental, e a vontade masculina, na estimulação e fortificação da porção criativa da mente. A maioria das pessoas empregam realmente o princípio masculino, mas pouco e contentam-se com viver de acordo com os pensamentos e as ideias insinuadas no eu pelo ego das outras mentes. Porém, o nosso propósito não é demorarmos-nos com as considerações desta fase do assunto, que pode ser estudada num bom livro de psicologia, com a chave que nós vos demos sobre o gênero mental. O estudante dos fenômenos psíquicos está ciente dos admiráveis fenômenos classificados sob o título de telepatia, transmissão de pensamento, influência mental, sugestão, hipnotismo. Muitos procuram, para uma explicação dessas várias fases de fenômenos, as teorias dos diversos instrutores da mente dupla. Em certa medida, estão certos, porque há claramente uma manifestação de duas fases distintas da atividade mental. Porém, se esses estudantes considerarem estas mentes duplas à luz dos preceitos herméticos a respeito das vibrações e do gênero mental, compreenderão que têm na mão a chave com que tantos esforços procuravam. Nos fenômenos de telepatia, vê-se como a energia vibratória do princípio masculino é projetada para o princípio feminino de outra pessoa, e este toma o pensamento semente e o desenvolve até a madureza. Pela mesma forma operam a sugestão e o hipnotismo. O princípio masculino da pessoa, dando as sugestões, dirige uma exaltação de energia vibratória ou força-vontade para o princípio feminino de outra pessoa. E esta última, aceitando-as, recebe-a em si mesmo e age e pensa de conformidade com ela. Uma ideia assim recolhida na mente de uma pessoa cresce e se desenvolve, e com o tempo é considerada como a melhor produção mental do indivíduo, porquanto em realidade é como o ovo do cuco colocando no ninho do pardal. Quando este destrói a produção direta e se põe o ninho. O método normal é para os princípios masculino e feminino na mente de uma pessoa coordenar e agir harmoniosamente em conjunto com a outra. Mas, infelizmente, o princípio masculino nas pessoas médias e muito lento em agir, o entendimento da força, vontade é mais vagaroso, e a consequência é que tais pessoas são quase inteiramente dirigidas pelas mentes e os desejos das outras pessoas, as quais ela permite que façam as suas ideias e os seus desejos. Quão poucas ações ou pensamentos originais são realizados pelas pessoas médias.
Não são a maioria das pessoas simples sombras e ecos de outras que têm vontade ou mentes mais fortes que elas? Isto acontece porque a pessoa média vive mais na consciência do seu eu do que no seu ego. Está polarizada no seu princípio feminino da mente, e o princípio masculino, em que se acha a vontade, é obrigado a ficar inativo e sem emprego. O homem e a mulher fortes do mundo manifestam invariavelmente o princípio masculino da vontade. Então, tanto o homem e a mulher têm o princípio masculino da vontade, porque e sua força materialmente depende deste fato. Em vez de viver das impressões dadas às suas mentes pelos outros, dominam a sua própria mente pela sua vontade, obtendo a espécie desejada de imagens mentais. E ainda mais dominam do mesmo modo as mentes dos outros. Vede as pessoas fortes, como implantam seus pensamentos sementes nas mentes das massas do povo, fazendo assim este pensar de acordo com seus desejos e as vontades destes indivíduos fortes. Isto é porque a massa do povo são como criaturas carneiros, não dando origem a uma ideia própria e não empregando as suas próprias forças de atividade mental. A manifestação do gênero mental pode ser observada ao redor de nós todos os dias da vida. As pessoas magnéticas são as que podem empregar o princípio masculino com o fim de imprimir as suas ideias nos outros. O ator que faz o povo chorar ou rir como quer, o faz empregando este princípio. E assim é sucessivamente o orador, o político, o pregador, o escritor ou qualquer pessoa que tenha a atenção do público. A influência particular exercida por algumas pessoas sobre outras é devida à manifestação do gênero mental, na direção da linha vibratória acima indicada. Neste princípio acha-se oculto o segredo do magnetismo pessoal, da influência pessoal, da fascinação, e assim como fenômenos geralmente agrupados sob o nome de hipnotismo. O estudante que familiarizou-se com esses fenômenos, geralmente chamados psíquicos, poderá descobrir a importante parte tomada nos ditos fenômenos por esta força que a ciência denominou sugestão, termo pelo qual se quer significar o processo ou método pelo qual uma ideia é transmitida à mente de outro, fazendo a segunda mente agir de acordo com ela. Uma exata compreensão da sugestão é necessária para que se compreenda com a inteligência os variados fenômenos psíquicos que a sugestão encobre. Porém, o reconhecimento da vibração e do gênero mental é ainda mais necessário para o estudante da sugestão, porque todo o princípio da sugestão depende do princípio do gênero mental e da vibração. É costume dos escritores e instrutores da sugestão explicar que a mente é objetiva ou voluntária, que faz a impressão mental ou sugestão na mente subjetiva ou involuntária. Porém, não descreve o processo ou não nos dá uma analogia na natureza pela qual possamos compreender melhor a ideia. Mas se quiserdes raciocinar sobre os assuntos à luz dos preceitos herméticos, sereis capaz de ver que o fortalecimento do princípio feminino pela energia vibratória do princípio masculino está em concordância com as leis universais da natureza, e que o universo natural oferece inúmeras analogias pelas quais o princípio pode ser compreendido. Com efeito, os preceitos herméticos mostram que a verdadeira criação do universo segue a mesma lei, e que, em todas as manifestações criativas nos planos espiritual, mental, psíquico, está sempre em operação do princípio de gênero, manifestação dos princípios masculinos e femininos. O que está em cima é como está embaixo, e o que está embaixo é como está em cima. E mais ainda, quando se compreende que o princípio de gênero mental, os variados fenômenos da psicologia tornam-se imediatamente adaptáveis a uma classificação e estudo inteligente, em vez de serem muito obscuros. O princípio se realiza na prática, porque é baseado nas imutáveis leis universais da vida. Não entraremos em extensa discussão ou descrição dos variados fenômenos da influência mental ou atividade psíquica. Existem muitos livros bons, escritos e publicados sobre esse assunto nos últimos anos. Os principais fatos dados nestes vários livros são corretos, apesar dos escritores tentarem explicar os fenômenos por diversas teorias que lhes são favoritas. O estudante pode se instruir a si próprio
nessas matérias e empregando a teoria do gênero mental, será capaz de pôr em ordem os caos nas teorias e doutrinas contrárias. E poderá tomar-se mestre no assunto se for inclinado a ele. O fim desta obra não é dar uma extensa relação de fenômenos psíquicos, mas sim dar ao estudante uma chave mestra com a qual possa abrir as diversas portas que conduzem às partes do templo do conhecimento que ele quiser explorar, junto que nessa consideração dos preceitos do Kybalion encontram-se-á uma explicação que servirá para esclarecer muitas dificuldades embaraçosas. Ela será uma chave que abrirá muitas portas. Qualquer que seja o costume de fazer detalhes a respeito das muitas formas dos fenômenos psíquicos e da ciência mental, colocamos providencialmente na mão dos estudantes as ideias pelas quais eles podem instruir-se, muito a respeito de cada fase do assunto que o interessar. Com o auxílio do Kybalion, pode-se fazer uma livraria oculta, a velha luz do Egito, iluminando as páginas e os assuntos obscuros. Este é o fim deste livro. Não queremos expor uma nova filosofia, mas sim fornecer o bosquejo de um grande preceito do mundo antigo, que poderá esclarecer as doutrinas de outros, que servirá de grande reconciliador das diferentes teorias e doutrinas opostas. E assim nós vamos encerrando o 7º princípio, o princípio de gênero, né? E como eu indico vocês a lerem o livro, né, gente? Por vocês mesmos, por conta própria. Estudarem esses princípios herméticos. E eu vou fazer um pequeno resumo, um pequeno vídeo, finalizando o estudo do Kybalion. E hoje a gente estudou esse princípio de gênero. Então tudo no universo tem o seu princípio masculino e feminino, né? Todos nós, independente do nosso sexo. E é assim que funciona, pela lei de correspondência, né? Espero que vocês tenham gostado. Muita luz para vocês. Até breve. Tchau, tchau. Olá a todos, como estão?